Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, o Evangelho já não é mais o mesmo. É um outro evangelho. É um evangelho que já foi muito além do evangelho de Cristo. É um evangelho que se tornou misturado, deturpado e pervertido. É isso mesmo. É assim que está. E chegou a esse ponto porque ainda lá no primeiro século, alguns perturbaram os irmãos porque quiseram perverter o evangelho de Cristo. E eles conseguiram perverter. E depois dele, outros, e outros, e outros, ao longo dos séculos, até chegar o século atual em que estamos. E quando chegou no século atual em que estamos, o evangelho já está misturado para pervertido demais. São várias coisas que ao longo desses séculos foram sendo juntadas ao Evangelho, para que ele ficasse pervertido do jeito que está hoje. E isso é algo que, infelizmente, está em todas as denominações. Em todas as denominações neste país está sendo pregado o Evangelho misturado, deturpado e pervertido, que muitos não se deram conta. E por não se darem conta disso, estão tolerando quem venha pregando um evangelho misturado do para pervertido. E eles acham isso normal. Eles aceitam. Eles concordam. Eles se amoldam a isso. Se conformam. Se tornam cúmplices e coniventes. São pessoas que consentem com esse evangelho. São pessoas que consentem com esse evangelho misturado do para pervertido. Que às vezes eles nem se deram conta que está causando mal a eles mesmos. Sim, aqueles que pregam esse evangelho, que são pastores, bispos e apóstolos, estão causando mal a eles mesmos, e aqueles que ouvem e praticam estão causando mal a si mesmos também. Então, o mal tomou conta. O mal, ou seja, as más consequências que vêm por causa desse evangelho misturado para pervertido, está afetando a vida de todas as pessoas que estão nas denominações. Todas elas estão com cegueira de entendimento. Todas elas estão com a fé e a consciência pervertidas. Todas elas estão sendo arrastadas para o erro. Todas elas estão enganando e sendo enganadas por esse evangelho misturado para pervertido, que já se tornou algo comum e normal. Poucas pessoas estão agindo contra esse evangelho. A maioria está a favor. A maioria concorda, aprova, participa dessa sujeira que se chama evangelho misturado dentro do para pervertido. Isso, meus irmãos, é um erro absurdo, é um erro gravíssimo que está sendo cometido aí. Dá para você ver, dá para você notar, dá para você perceber isso com seus próprios olhos. É muito claro e simples, é muito evidente. As más consequências disso também são muito evidentes, dá para ver. Pessoas sendo arruinadas aí, sendo exploradas. Pessoas envolvidas com o comércio, com o misticismo, com fábulas, com invencionices, com cristianismo, com denominações, com outras doutrinas, com prostituição, com amor do dinheiro, com os negócios dessa vida, com coisas terrenas e várias outras coisas mais que foram colocadas nesse evangelho. Até mesmo um outro Jesus, espírito diferente, espíritos enganadores, ensinos de demônios, dízimos, sábados e várias coisas foram colocadas. E muitos acham que isso é certo, muitos aprovam, muitos concordam.
Não querem deixar, não querem largar. Não querem dar ouvidos à verdade. Já se recusam. Porque o evangelho misturado dentro do pai pervertido, tomou conta deles de tal forma que eles já se recusam a dar ouvidos à verdade. Mesmo que a verdade seja dita usando as escrituras. Mesmo que alguém venha lhes exortando segundo as escrituras, eles se recusam a dar ouvidos à verdade. Infelizmente chegou a esse ponto. Então, você quer isso para a sua vida? Você quer continuar nisso? Eu tenho que falar por mim. Eu não quero. Eu não quero ficar envolvido e enredado por isso. Por isso mais. Eu não quero viver sendo cúmplice desse evangelho misturado ao trabalho pervertido. Por isso, o Senhor Jesus me conscientizou para que eu tomasse a decisão de sair dessas denominações. Sair fora, escapar. Para não participar mais disso. Para não consentir com isso em tempo algum. Então, meus irmãos, cada um de vocês também tem que serem conscientizados pelo Senhor Jesus, para que vocês também possam se despertar, acordar, retornar à sensatez, para que possam compreender que o evangelho misturado do pai pervertido é nocivo para suas vidas, causa mal, prejudica, atrapalha, faz vocês tropeçarem, faz vocês caírem, está fazendo vocês serem arrastados para práticas erradas, práticas que o Senhor Jesus não concorda e nem aprova em tempo algum. Então, se você quer sair dessas práticas, hoje, agora, a mensagem está aqui para você. Ó. Mensagem que o Senhor Jesus envia para você é essa aqui. Falando bem claramente, para você voltar para o evangelho genuíno, puro e simples. É simples assim. É uma decisão simples, não é uma decisão complicada. Decisão complicada é você continuar envolvido e enredado por esse evangelho misturado do pai pervertido, que está complicando a sua vida. Muito e muito, muito mesmo. Complicando demais. Então é hora de você se dar conta disso. É hora de você se situar nessa situação que está acontecendo com você. Abra os olhos, comece a enxergar, comece a ouvir, comece a entender que o melhor para a sua vida é você voltar para o evangelho genuíno. Então, não é brincadeira. Essa mensagem aqui, da parte do Senhor Jesus, é séria para a sua vida. É uma mensagem que você tem que receber com seriedade. Porque evangelho genuíno é seriedade. É algo sério. Não é brincadeira. Não é algo que se possa pregar fazendo piadinhas, fazendo palhaçadas, para as pessoas rirem. Evangelho não é pregado para ser engraçado para as pessoas. Isso é algo ridículo. Pregar o evangelho com piadinhas, com coisas engraçadas, como se fosse uma coisa engraçada, é algo ridículo. É um absurdo. Você está estragando, você está pervertendo o evangelho dessa forma. Quem faz isso? Por isso é inaceitável, meus irmãos, que neste século ainda existam pessoas que não queiram viver no evangelho genuíno, que exige renúncia, exige desprendimento, exige humilhação, exige conversão sincera, exige seriedade da parte daquele que quer viver em Cristo, da parte daquele que ama ao Senhor Jesus sinceramente. Sim, para esses, o evangelho é coisa séria, não é brincadeira. Então, agora que você já sabe como é que está esse evangelho por aí nas denominações, o que você tem que fazer é fugir, escapar, sair fora disso. Se você quer chegar naquele dia para estar de pé diante do Filho do Homem, o que você tem que fazer antes disso acontecer é voltar para o evangelho genuíno. Porque
Todos aqueles que quiserem viver piedosamente no Senhor Jesus serão perseguidos, principalmente por causa da pregação do Evangelho genuíno. Então, que você possa entender isso hoje. É para você entender. E ao compreender isso, você tem que tomar a decisão definitiva de voltar para o Evangelho genuíno. Então, que você possa fazer isso em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa palavra inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, hoje eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é prostituição. Sim, meus irmãos, prostituição acontece. Infelizmente, isso acontece na igreja. Está acontecendo na igreja. Começou lá no primeiro século também. E veio, ao longo dos séculos, acontecendo na igreja. E chegou ao século atual também, onde a prostituição que acontece na igreja, de certa forma, ela vem de forma sutil, mas ela consegue, essa prostituição consegue seduzir as pessoas, consegue levar essas pessoas à prática da prostituição. Prostituição não é apenas se vender o seu corpo por dinheiro. Não, prostituição é um pouco mais além disso. Prostituição na igreja é um pouco mais além disso. Então, isso acaba afetando o organismo chamado igreja, infectando, atrapalhando, vai fazendo a igreja se acostumar com esse tipo de coisa. É aquele tipo de coisa que é como se fosse uma água mole em pedra dura, que vai batendo, vai pingando, até que fura. Então, meus irmãos, a prostituição, ela acontece assim na igreja. Ela vai sendo introduzida aos poucos, de forma sutil, um pouco aqui, um pouco ali, e assim vai com uma certa frequência, até que a mente da pessoa já está tão pervertida por causa daquela prostituição que aquilo se torna algo normal, a ponto de ninguém querer fazer nada. Lembra daquele caso, daquele homem, daquele filho que possuía a mulher do próprio pai na igreja de Corinto? Aquilo ali era tipo uma prostituição que estava acontecendo. E o texto lá diz que as outras pessoas da igreja nem chegaram a lamentar que fosse tirado do meio delas quem tamanho ultraje praticou. Eles estavam ensoberbecidos. A palavra é essa, eles estavam orgulhosos daquilo ali, sentindo orgulho, sentindo um prazer, como se estivessem aprovando. Estava tudo normal para eles. E hoje a prostituição na igreja está assim, desse jeito. E não pode continuar assim. Porque se você está em Cristo, como eu estou em Cristo, nós não devemos nos amoldar a esse tipo de prostituição. Não podemos nos conformar com isso em tempo algum. Pelo contrário, devemos repelir. Devemos fugir, devemos escapar disso aí. Não podemos querer isso em tempo algum. Não podemos participar disso em tempo algum. De nenhuma forma de prostituição, seja ela qual for. É errado. E na igreja do Senhor Jesus isso não pode acontecer em tempo algum. Então, hoje, neste século, eu e você, como bons soldados de Cristo Jesus, usando toda a armadura de Deus, devemos combater fortemente, com responsabilidade, com eficiência, todo e qualquer tipo de prostituição que possa existir. Temos que fazer isso hoje. O Senhor Jesus quer ver a nossa ação efetiva contra isso, contra essas prostituições que estão acontecendo aí, que o corpo de Cristo está sendo estragado por isso,
está sendo apodrecido por isso, está sendo morto, está sendo contaminado por essas prostituições. Então isso tem que acabar, meus irmãos. E o objetivo dessa mensagem que o Senhor Jesus hoje nos manda para as nossas vidas, que se chama prostituição, é exatamente esse. Então, antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras. Porque, como eu disse, já lá no primeiro século, a igreja já existia prostituição na igreja. E eu vou ler um texto aqui que fala sobre isso. Está aqui no livro de Apocalipse de João. É um texto que está aqui no livro de Apocalipse de João. E ele está escrito assim: Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, meus irmãos, essa igreja aqui estava tolerando. Tolerar a prostituição não é algo certo na igreja. Então, eu e você que estamos na igreja, que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra, a igreja que ele comprou com seu próprio sangue, não podemos em tempo algum tolerar nenhum tipo de prostituição. Não podemos tolerar, como esses aqui estavam tolerando. E aí não importa se é uma mulher, e aqui no caso é uma mulher, mas não importa se a prostituição vem por causa de uma mulher ou por causa de um homem. Não importa se vem por causa de mulher ou por causa de homem. Não podemos tolerar em tempo algum isso. Não podemos participar. É errado. Então, nós temos que nos conscientizar disso hoje. Que não podemos tolerar isso. E não importa se é mulher ou homem, mas aqui no caso era uma mulher, e o texto diz que essa mulher se declarava profetisa. Ela se autodeclarou profetisa. Ela se declarou profetisa por conta própria. Não porque o Senhor Jesus a fez assim. Não porque esse dom de profetizar foi concedido pelo Senhor Jesus. Não. Pelo contrário, ela mesma se declarou assim, por conta própria. Então essa decisão dela de se declarar profetisa não tinha a aprovação do Senhor Jesus. Não tinha aprovação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não concedeu isso, não otorgou esse direito dela ser profetisa. E essa mulher aqui, ela ensinava os servos a praticarem a prostituição. Ela ensinava, você tem que fazer assim, é desse jeito. Faça a prostituição desse jeito. Então ela ensinava esses servos a praticarem a prostituição. Era o ensino dela. Ela ensinava eles como deveriam fazer. E ela não apenas ensinava, mas também seduzia. Então, meus irmãos, a prostituição, ela sempre acontece porque alguém é seduzido a fazer a prostituição. Talvez um homem seduza os servos a praticarem a prostituição. Aqui no caso era uma mulher, mas pode ser uma mulher ou pode ser um homem, não importa quem seja. Não importa quem seja aquela pessoa que está seduzindo outra pessoa a praticar a prostituição. Ambos estão errados. E aqueles que aceitam, aqueles que caem nessa sedução, também estão errados. Todos são errados. Todos são culpados. Então, ela fazia isso, essa mulher fazia isso. Ela ensinava e ainda seduzia os servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos.
Então, meus irmãos, isso é um procedimento errado que acontecia na igreja que estava na cidade de Tiatira. Hoje, você pensa que isso acabou? Não, está acontecendo hoje. Nessas denominações que existem por aí, em qualquer cidade desse país, muitos estão sendo seduzidos, muitos estão sendo ensinados e seduzidos a praticarem a prostituição de diferentes formas. Tudo isso é errado, meus irmãos. Não aceite isso em tempo algum. Se isso está acontecendo com você, não aceite mais isso. Pare com isso. Se arrependa. Porque para essa igreja de Tiatira foi dado a chance dessa mulher se arrepender de ensinar e seduzir os servos a praticarem a prostituição. Foi dada a ela a chance de se arrepender. Ela é que não quis se arrepender. A dura cerviz dela, o coração impenitente, a teimosia, não deixou ela se arrepender. Ela não quis se arrepender. Então, mas a você hoje é dada a chance de você se arrepender. E eu espero que você se arrependa disso. Ainda há tempo de se arrepender. A mesma chance, a mesma oportunidade que o Senhor Jesus deu dessa mulher se arrepender é dada a você hoje. O Senhor Jesus está te dando essa palavra para você se arrepender dessas práticas de se ensinar e seduzir as pessoas a praticarem a prostituição por aí nas denominações. É hora de se arrepender disso. Que o seu arrependimento seja sincero. Seja um arrependimento sincero. Seja um arrependimento que faça o seu coração se compungir, se humilhar diante do Senhor Jesus. Não fique com essa dura cerviz, não endureça o seu coração. Não seja orgulhoso e prepotente a esse ponto de não querer se arrepender desse erro. Porque prostituição é algo que não pode existir na igreja do Senhor Jesus em tempo algum. Então vamos combater esse erro, essa prática errada, essa prática que o Senhor Jesus não concorda, que se chama prostituição. Vamos combater isso. Ainda há tempo da igreja se purificar desse erro, dessa prática errada, dessa prática absurda que está levando a igreja para a ruína e perdição. Está estragando a igreja, apodrecendo, fazendo a igreja morrer. Então é hora de nos conscientizarmos de que devemos nos arrepender. Essa é a palavra do Senhor Jesus para nossas vidas hoje. E Ele vai falar mais ainda com essa mensagem aqui que eu vou ler agora, que se chama prostituição. Então essa mensagem é séria da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, principalmente nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Então essa mensagem começa assim: está escrito, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Meu irmão, para obedecermos à vontade de Deus, temos que nos abster de mudar para pior e de nos tornarmos indignos do Senhor. Meu irmão, a nossa prostituição acontece quando aceitamos certas coisas que podem nos trazer benefícios e vantagens. Assim, para nós se torna certo dizer que os fins justificam os meios. É assim que tentamos auto-aliviar a consciência com essas desculpas furadas que se constituem em prostituição em nossas vidas, que então se tornam indignas do Senhor. E isso é um erro gravíssimo, do qual temos sim que nos abstermos. Meu irmão, a prostituição da qual devemos nos abster hoje é ensinada para que possa nos seduzir. Por isso, nunca se deixe levar por sua proposta, cujo objetivo é te levar a desobedecer a Deus, como já está acontecendo em muitas e muitas denominações por aí.
que já mudaram, não para melhor, e sim para pior. E pode, que já mudaram. E deixa eu ler aqui de novo aqui. Eu errei aqui. Vou começar aqui de novo. Meu irmão, a prostituição da qual devemos nos abster hoje é ensinada para que possa nos seduzir. Por isso, nunca se deixe levar por sua proposta, cujo objetivo é te levar a desobedecer a Deus, como já está acontecendo em muitas e muitas denominações por aí, que já mudaram não para melhor, e sim para pior, e por isso se tornaram indignas do Senhor. Meu irmão, nenhum de nós em Cristo podemos estar participando de algo onde está acontecendo prostituição, para não sermos cúmplices e coniventes com essas coisas que Jesus, o Senhor da igreja, é contra. Leia no Apocalipse de João, no capítulo 2, do versículo 20 ao 25. Meu irmão, está bem claro que não devemos em tempo algum suportar com resignação e paciência a prostituição. Não devemos tolerar isso em tempo algum na igreja. Por isso, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, é hora de nos purificarmos desse erro, para que possamos fazer com que a igreja possa viver em santificação e honra, porque foi para isso que Deus nos chamou. Meu irmão, quem rejeita viver sem santificação e honra por causa da prostituição está rejeitando a Deus, que está dando tempo para que esse irmão se arrependa e volte a se abster de toda e qualquer prostituição antes que seja tarde demais. Então, meus irmãos, está muito bem claro o que devemos fazer agora. Agora que já recebemos essa mensagem séria e importante da parte do Senhor Jesus, agora devemos nos corrigir desse erro que se chama prostituição, que muitos estão ensinando, muitos estão seduzindo muitos irmãos a praticarem isso por aí nas denominações. É uma realidade que está acontecendo. Mas o Senhor Jesus quer nos fazer escapar disso aí. Quer nos tirar desse meio. Quer nos fazer sair desse meio. Sairmos do meio de onde está sendo praticada a prostituição. Então, nós devemos nos purificar disso aí. Purificar desses erros. Mas para nos purificarmos desse erro, temos que sair de onde ele está sendo praticado, que é nas denominações, meus irmãos. É nas denominações que isso está acontecendo. Então, se você não quer fazer parte disso, se você não quer participar disso, dessa prostituição, que muitos estão sendo seduzidos e muitos estão sendo seduzidos e ensinados a fazer, a cometer esse erro, então chegou a hora de você sair disso aí, largar isso para trás e voltar para o Senhor Jesus, voltar para o Evangelho genuíno, voltar para a verdade, voltar para nunca mais cometer esse erro que é inconveniente aos santos. Esse erro é inconveniente aos santos. Você não pode se deixar levar por isso. Todas as coisas convêm, mas nem todas edificam. Todas as coisas convêm, mas você não pode se deixar dominar por nenhuma delas. Principalmente, nesse caso, a prostituição. Não se deixe dominar por isso, em tempo algum. Pelo contrário, sai fora disso. Não deixe isso te amoldar. Não se conforme com isso. Pelo contrário, combata isso. Combata esse erro, essa prática errada de prostituição. Esse é o seu dever como bom soldado de Cristo Jesus.
Se você quer satisfazer aquele que te arregimentou para que você seja um bom soldado de Cristo Jesus, comece a combater isso, para que nem a sua vida e nem a vida dos seus irmãos estejam sendo levadas ou seduzidas ou ensinadas a esse erro em tempo algum. Então, meus irmãos, essa é uma mensagem de edificação para a igreja. Como nós agora somos a igreja, nós temos que receber essa mensagem com seriedade, para que essa mensagem possa produzir o bom resultado de fazer com que cada um de nós, a partir de agora, possa combater com eficiência toda e qualquer forma de prostituição que esteja afetando a igreja. Então, que isso possa acontecer com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.